Oi, pessoal, tudo bom? Vamos continuar nossas aulas de Python, tá? E hoje eu vou pegar o gancho da aula passada, do assunto passado, que foi sobre bibliotecas, né? Quando eu estava falando de bibliotecas, eu falei muito da palavrinha função. Bibliotecas são algo que, pedaços de código, né? Que já está montado para você e você só usa, chama aquela biblioteca, chama os recursos que tem naquela biblioteca para agilizar ali teu código, dependendo do que você está fazendo, né? A gente trabalhou com a biblioteca, principalmente a biblioteca Math, a biblioteca Time e tantas outras bibliotecas que o Python já tem por padrão, além das bibliotecas que você pode estar instalando de terceiros para fazer várias e várias atividades. Bom, uma biblioteca, pessoal, nada mais é do que um conjunto de várias funções. Se você pegar a documentação do Python e olhar a biblioteca Math, por exemplo, dentro da biblioteca Math, você vai encontrar as funções para fazer a raiz quadrada, para fazer número elevado, logaritmo, enfim, tá? E se você for olhar o código de cada função, de cada parte da biblioteca, você vai ver que tem um código ali muito simples. Basta a gente chamar, ok? Então hoje, obviamente, eu vou avançar e falar de funções, onde a gente pode estar criando as nossas próprias funções e, obviamente, explicando para vocês o que é uma função dentro do mundo da programação, tá bom? Então vamos lá. A grande sacada de função em qualquer linguagem de programação, seja ela Python, Java, JavaScript, C, C++, qualquer linguagem que você imaginar. A questão é que a função, ela é um bloco de código que vai te ajudar a organizar teu código, deixar teu código mais ajeitado, mais organizado, principalmente se você tem um código muito extenso em que determinada coisa é chamada mais de uma vez, sabe? Por exemplo, uma calculadora. Em uma calculadora, pessoal, você chama ali as funções básicas da matemática o tempo todo. Soma, multiplicação, a divisão, a subtração, sendo que tem outros tipos de coisas também que você pode fazer na calculadora. Então, por conta disso, que você, né, tá sempre chamando a mesma coisa o tempo todo, o que os programadores decidiram? Bora, vamos separar aqui e arrumar esse código. Deixar, quando você chamar a função, por exemplo, de soma, né? Você chamar a soma, vai ter uma parte do código separada só para fazer as ações da soma, vai ter uma outra parte do código, né? Um bloco do código para fazer só as ações da subtração, da multiplicação e assim sucessivamente. Então você acaba arrumando o teu código, organizando o teu código em várias funções, certo? Basicamente, a ideia de função é isso para qualquer tipo de linguagem de programação. Aqui no Python, pessoal, para você trabalhar com função, tem uma regrinha, né? Sempre a linguagem vai ter a sua regra de uso de alguma coisa. Então, se você quer trabalhar com função no Python, você deve começar com a palavra def. Essa palavra def é uma palavra já estabelecida da própria linguagem, regra da linguagem, para você utilizar a função. Então, toda vez que você bota def, o Python já vai saber, né, o compilador já vai entender que, opa, vai vir uma função, ok? Logo depois da palavrinha def, pessoal, você vai dar um nome para sua função. Professora, que nome que eu boto? Qualquer nome, seguindo as regras de criação de variáveis, você lembra? Não pode ter espaço, não pode ter caracteres especiais, cedilha, acentos, não pode começar com número. Você dá um nome qualquer. A dica, pessoal, é que você cria uma função com o nome daquilo que ela vai fazer, daquilo que ela vai executar. Se você está criando uma função para somar dois números, você não vai botar o nome da função de divisão, ok? Então, coloque o nome das funções daquilo que ela está fazendo. Logo depois de def e nome, você tem um espaço aqui entre parênteses para colocar parâmetros. O que são parâmetros dentro de qualquer linguagem de programação, pessoal? É aquilo que a função vai precisar utilizar para ser executada. Por exemplo, se você quer somar dois números, então quais são os parâmetros? Eu vou ter que ter duas coisas aqui, certo? Se eu quero somar dois números, então esses são os parâmetros. Se eu quero, por exemplo, fazer a função
para descobrir a raiz quadrada. Eu só preciso de um parâmetro, porque eu só preciso de um número, correto? A função para descobrir a hipotenusa de um número. Eu vou precisar de duas coisas, porque a hipotenusa você vai ter que usar os dois catetos, tá vendo? Então, são parâmetros. Parâmetros é o que a função vai utilizar, vai precisar para ela ser executada. Quantos parâmetros a gente vai ter, professora? Não sei, vai depender da sua função. 1, 2, 3, nenhum, tá? E aí, pessoal, tem regrinha, né? 2 pontos no final. E logo depois disso tudo, na hora que você der um enter aqui, veja que tem um afastamento, né? Esse afastamento a gente chama na programação de indentação, tá? E aí você vai colocar os comandos necessários para criar a função. Beleza? Perfeito. Então, no material, pessoal, tem exemplos aqui, tá? Bem explicativo. Linha por linha, você tem a linha 1, linha 2, linha 3, explicando a função de cada linha, né? O porquê daquela linha. Então, você tem aqui uma função def. Qual o nome da função, pessoal? O nome da função é f, ok? E ela tem um parâmetro só. Tem um n aí. Ah, professora, que parâmetro é esse? É n, é a, b? Não sei, pessoal. É uma variável, certo? Então, estou passando um parâmetro. E dentro da função, né, eu tenho aqui meu bloco, meu código, que simplesmente é um print, ó. Eu só vou mostrar isso. O valor do parâmetro é... E aí eu vou passar o próprio parâmetro. Aqui terminou a função, tá? A função só são essas duas linhas, perfeito? Lá embaixo, no código geral, digamos assim, eu chamei f, a própria função, e passei uma informação. Por que eu tenho que passar uma informação? Porque a regra da função é essa. Eu tenho que passar alguma coisa, ela está esperando alguma coisa. Se eu não passar, vai dar um erro. Então, eu joguei 10. Ele vai, obviamente, né, dar o print e vai mostrar 10, tá? Enfim, isso é um exemplo básico, simples de função. Outro exemplo aqui, pessoal, tem uma função, né, def, e aí o nome dessa função é eleva underline a underline quadrado. Quantos parâmetros eu tenho nessa função? Somente um, tá aqui, chamou de n, certo? E esse parâmetro ele vai ser usado, obviamente, dentro do bloco lá do código. Todo parâmetro que você passar aqui, ele tem que estar sendo usado dentro do bloco de comando, porque não faz sentido, certo? Se você passa alguma coisa e não usa, tá? E aqui, pessoal, esse n, né, é um nome que a gente deu para o parâmetro da função, e a gente está usando n elevado a 2. Então, essa função, o que ela está fazendo? Está calculando, né, o quadrado de alguma coisa, tá? Né, o quadrado de alguma coisa aqui que eu quero, de 5, de 6, de 10, de 20, não importa. Então, essa é a função, pessoal. Só duas linhas para fazer isso. E lá no bloco e no código geral, né, o A recebe 5, eu estou botando um print e veja que dentro desse print eu estou chamando a função e passando a variável A, que vai ser o parâmetro, né, aguardado pela função. Vocês viram, pessoal, que os dois exemplos, esse primeiro, a gente dentro da função eu estou utilizando print e dentro da função do bloco dela eu estou usando return, ok? E no material de vocês eu explico a diferença de print e return, tá? Dê uma lida, certo? Não é difícil de entender. O que eu vou deixar é que sempre utilize return quando você estiver trabalhando com função, tá? Porque quando você utiliza o return, você pode ter a informação do valor passado ou do valor calculado lá dentro da função, certo? Então, é melhor para coisas futuras você utilizar o return. Diferente do print, que o print só mostra, tá? Ele não guarda a informação, certo? Os detalhes tem lá no material, dê uma lida para você entender melhor essa diferença. Contanto que as nossas aulas, né, as nossas programações, os nossos códigos, nós utilizaremos o return, ok? E aí, pessoal, o assunto de função ele não é muito grande, não. O negócio agora é você botar a mão na massa. Eu vou fazer, inclusive, até nessa aula. A gente vai pegar aqueles códigos antigos, tá? Talvez até aqueles primeirões, né? Aqueles primeiros códigos aí, quando a gente estava iniciando o nosso estudo em Python, para você ver, né? Aquelas
primeiras questões colocando função nelas, tá bom? No material tem um exemplo aqui que envolve while, envolve função, dê uma olhada no material, tá bom? E no material também eu tenho 3 questõezinhas, justamente questões antigas que a gente já fez, a gente faz essas questões de olhos fechados. Mas agora, tô colocando um toquezinho de classe, né? Que são as funções. Como é que a gente faria essas questões que nós já fizemos com função, tá bom? Então, vamos lá fazer essas 3 questões e servir já como é que você coloca a função. Pergunta a sua dúvida, professora, dá para eu conseguir fazer função usando meu celular, lá o QPython 3, tranquilamente, tá, pessoal? Não muda nada. Seu celular você consegue programar função no seu celular. E quem não gostar de baixar o aplicativo no celular, eu já dei dicas, várias dicas de sites online que você também programa sem nenhum problema e pode programar também função, tá bom? Só bota lá Python online que vai aparecer um monte e você utiliza aquele que você sentir melhor, tá? Então vamos lá. Primeira questão, pessoal. Crie um código que receba 2 números. Pergunte qual operação da matemática quer utilizar. Aqui vai ter um if, né? E dê o resultado da operação selecionada. Utilize função. Obviamente, a gente vai utilizar a função aqui. Utilize função, até botar aqui, ó, para fazer as operações. Então, aqui vai ter if e else, né? E são 4 operações, né? Soma, subtração, divisão e multiplicação. Então, para cada operação, eu vou criar as minhas respectivas funções. Professor, eu posso fazer tudo numa função só? Não, não é adequado, tá? 4 funções aqui. E vamos do começo, né? Então, estou aqui com o Python aberto. A dica, pessoal, é que você faça as funções na parte de cima do seu programa, tá? Do seu código. Então, eu vou colocar logo aqui, ó, def soma, mas a ordem não importa, tá? Assim, você pode estar fazendo o seu código, inclusive eu vou fazer logo o código, tá? Volta aí a fita. Eu vou fazer o código, depois eu dou enter e crio as minhas funções. Então, ele quer receba 2 números, tá? Isso aqui a gente sabe fazer, né? 2 números, ele não fala se é inteiro, se é float, então eu vou colocar, ó, N1, vou colocar float, porque recebe qualquer tipo de para o segundo, já que é a mesma coisa, mas só vou alterar aqui a variável, pergunta de dentro, digite o segundo número. Uma variável operação, que ela vai ser int, soa, veja, é mais simples, né, com o número, então e 4 de divisão. Criei já as opções. Se a opção for igual a 1, olha o que eu vou fazer, ó. Mas o que é isso aqui? Soma. Isso aqui não existe, tá? Mas eu já estou prevendo que o nome da minha função de somar vai ser soma, tá? E se eu quero 2 números, se eu tenho 2 números para somar, pessoal, então eu vou passar N1 e N2 separado por vírgula, que vai ser os parâmetros da função. Não criei ainda, tá? Eu já estou aqui esquematizando a função. Aí vai ter uma elif, né? Por quê? Mas eu tenho 4 opções aqui, na verdade, né? Por isso que vai aparecer o elif. Então, se for 2, se for 2 é subtração, vou chamar de sub, e passo os valores. Elif, multi, N1, N2, porque vai ter que multiplicar os dois. Tem que passar a operação, né? A operação com a qual elif, a última opção, no caso da divisão. Vou chamar de div, né? N1, N2. Opa, não é divisão aqui direto, né? Só vou jogar os 2 números, tá? Cuidado. E agora eu vou botar um else e dizer assim, ó.
Então, pessoal, eu fiz aqui, né, a parte do else, para que se a pessoa não apertar, escolher nenhuma das opções, nenhum, nem dois, nem três, nem quatro, ele cair aqui nessa opção aqui do else, né? Isso aqui todo mundo já sabe. O que está faltando agora? A gente criar as funções para cada uma das operações da matemática, porque eu coloquei só o nome delas, não criei ainda. Se eu colocar esse código para rodar, ele vai dar um erro, né? Porque não tem ainda a soma, não tem a subtração e tudo mais. As funções, como eu falei, a gente cria na parte de cima do nosso código, tá? Utilizar a palavra reservada def. Então, ó, def, ele já dá uma colorida ali na palavra, né? Justamente. E aí eu vou colocar o nome da minha função. A minha função soma, ela precisa de duas coisas para funcionar. Eu vou passar aqui, eu posso passar x e y. Mas, professora, não seria N1 e N2, que são os números que está vindo, e a gente coloca N1 e N2? Sim, vai ser o N1 e N2. X e Y representam N1 e N2, mesmos valores, as mesmas variáveis, para não dar nenhum tipo de problema. Tá? Mas o X e o Y vai representar qualquer variável, pode ser N1, N2, ou sei lá, você escolha outro tipo de variável, certo? Certo? Essa vai ser minha função de soma. Vou dar um Enter, vou dar mais um Enter para dar um espaço entre uma função e outra e vou criar minha função de subtração, que eu chamei de subir. X e Y. Opa, professora, pera. Posso utilizar os mesmos parâmetros? Sim, o nome dos parâmetros iguais, até porque ele vai fazer essa função, vai terminar e acaba. O x e o y não vai alterar na outra função, ok? Aqui eu uso o return, e esse return é x menos y, função de subtrair. Dou dois enters, né, para sair. Vou criar minha função agora, que eu chamei de multi. Vou ter que ter dois parâmetros, né, o mínimo, para ter a divisão. E aqui eu vou usar o return x barra y, que é a divisão comum, né, a divisão entre aspas normal. E minhas quatro funções, pessoal. Para cada situação, eu estou chamando as minhas funções aqui. Se você salvar e colocar para rodar isso aqui, você não vai ver nada. Aqui, ó. Vamos salvar isso. Vou dar aqui um F5, né? Aí ele vai fazer, digite o primeiro número, sei lá, 28. O segundo número eu vou colocar aqui 5. Ele encerrou o programa e não está mostrando nada, tá? O que ficou faltando aqui, gente? Ficou faltando a gente mostrar, né? Eu posso fazer assim, ó, para aproveitar, né? A soma dos números. Eu chamo a função, né? Para aproveitar linha de código, para a gente não ter tanta linha. Passo a função e ponho seus parâmetros para lá. Isso com todas as, aqui, né? Dentro dos ifs, tá? Ó, aqui no caso, faltando parênteses, né? Não é mais a soma, é a subtração. Cuidado com os Ctrl+C, Ctrl+V, né, gente? Tô colocando aqui Ctrl+C, Ctrl+V, mas para agilizar, mas eu tenho que fazer as alterações específicas, tá? Uma soma primeiro número 56, digite o segundo 8, e a multiplicação dos números 9. Eu quero aqui a divisão. E ele dividiu, tá? Se você quiser que esse programinha fique repetindo, né? Repetindo, aí se você bota um while, pessoal, ver com um while, para ele ficar repetindo até a pessoa disser que não quer mais fazer nada, tá? Então tá aí, ó. Bem conhecida da gente, né? Crie um código que receba o nome, a altura e o peso de uma pessoa.
que calcula IMC. Utilize a função para fazer o cálculo do IMC. Beleza. A gente já sabe fazer, né, gente? Nome. Primeira parte aqui a gente sabe de fazer de cor e salteado. Quem que a gente vai fazer agora, pessoal? O IMC, que a gente sabe que é peso dividido pela altura ao quadrado, né? Faça esse cálculo, faça dentro de uma função. Então, eu vou chamar aqui, ó, lá em cima, def, chamar mesmo de IMC. Aí, separa o IMC. É preciso do peso e da altura, correto? Então, ó, vou colocar aqui, ó, P e A. Chamei aqui os parentes, olha, return, grado, se não me engano, né? Então, é dois asteriscos. Aí, a função, e aqui dentro, vou dar um print, aqui dentro, no caso do outro código, né? Eu chamo a função, qual é o nome da função? IMC. E ela tá esperando duas coisas. O que que eu vou... Seu nome, peso, IMC. É isso aí. Se você fizer pela maneira antiga, vai dar certo do mesmo jeito. Mas a gente tem que colocar as funções agora em prática. Uma questão, pessoal, a questãozinha, né? Também bem conhecida, para você calcular a área de um trapézio. É o quê? Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Então, vamos lá pegar essas informações. Primeira parte, BMA. BME. Aqui eu vou só trocar, né? Base menor. E agora, pessoal, vamos separar o cálculo agora na função, né? Então, vai ser lá na parte de cima. Começo com o nome def. Vou chamar a função de trapézio. Você poderia colocar área, underline trapézio, área, tudo junto trapézio. Quais os parâmetros? Veja que agora você precisa de 3 parâmetros. Você tem que ter a base maior, a base menor e a altura. 3 parâmetros. Então, eu mais B. A vai representar BMA, tá, gente? B vai representar BME, que é a base menor. Vezes a altura vai ser representada pelo C, dividido por 2. É o BMA, BME e Alt. Lembrar que BMA é o A, BME é o B e Alt é o C. Sei lá, 10. A base menor é 7. Função é isso. É você organizar o teu código, tá? Para que a parte, digamos assim, de cálculo ou aquilo que é mais utilizado seja separado do código principal e você consegue ter esses acessos das funções. Não passar nenhum parâmetro aqui. Por exemplo, se eu esquecer de passar esse parâmetro, eu criei uma função com 3 e passei só 2. Vamos ver? 15, 10. Ele vai dar um erro. Né? Justamente, ó, tá faltando um argumento, um parâmetro. Só passei 2. Tá? Ó, missing required, né? Algo obrigatório. Required é algo obrigatório na posição aí do argumento. Então, veja aqui, vai dar um erro caso você esqueça. Isso, gente, refaçam essas questões, tá? No material, tentar você entender melhor essa questão de função. É só você quebrar agora o teu código praticamente, tá bom? E função você consegue fazer. Dentro de função você consegue colocar if, elif, else, certo? While, aí vai depender. Quanto a isso, próxima aula a gente
faz mais códigos aí que envolve essas situações, né, utilizando algo mais complexo, tá bom? Bons estudos, até a próxima!